Meus amigos, agora é um absurdo, né? Um absurdo. É vergonhoso, é absurdo isso aqui. É inacreditável. Eu não posso acreditar que o Lugano está falando isso, né? Sobre esse cara aqui, o Georgiano de Arrascaeta, que a gente sabe da importância dele, que é importantíssimo tanto para o Flamengo quanto para o Uruguai, mas o Lugano tá maluco, irritando aí os torcedores do Flamengo, né? Não é possível, cara, não é possível. Quer irritar a diretoria do Flamengo, quer causar um mal-estar, não é possível. A gente entende ele querer que o jogador tenha a chance de jogar a competição e que a gente sabe que a Copa pode acabar a qualquer momento para o Uruguai, que é o jogo contra a Espanha, que eles precisam pelo menos de um empate ali para tentar classificar em terceiro, mas é inadmissível. É inadmissível o cara falar que tem que arriscar. Vamos ver aqui o vídeo da Raíza Simplício, mas é inacreditável, meus amigos. É inacreditável. Olha só. Você acha que a Arrascaeta deve jogar? Eu acho que deveria arriscar, sim. Deveria arriscar e jogar porque não tem outro jogo na frente. Sexta-feira é o último jogo. E está na hora de arriscar, não tem mais nada para perder. Dá pra ganhar da Espanha? Acho que não surpreendeu. Quem surpreendeu foi o Uruguai, que esteve abaixo do que podia ter jogado. Né? Lugano, dá pra ganhar da Espanha ou tem que melhorar muito? Ele tá com ele. Eu acho que dá para ganhar, sim, mas é muito difícil. Mas com o empate ainda a gente pode classificar como pior terceiro do Mundial, né? E depois começa a recuperar. Depois começa de novo. Mas, cara, não tem, de repente não tem mais jogo depois, tem que arriscar. Mas você está preocupado com a integridade física do jogador? Ou você está preocupado do Uruguai classificar e o Arrascaeta, mesmo em mais condições, tentar ajudar e depois ficar a temporada inteira fora? Você não está preocupado com a integridade física do jogador, né, Lugano? Não é possível, né, cara? Torcedores do Flamengo aqui. Lugano, quem deve jogar é a sua mãe. Falei. O Oliveira Francis Alves. O Gui 021, que o Yamal meta um hat-trick ainda no primeiro tempo para nem existir essa possibilidade do Arrasca entrar lesionado. Aí a Raíza Simplício respondeu, que isso, gente? Pô, cara, mas é porque o torcedor do Flamengo fica desesperado dos caras, de repente, fazerem arriscarem a integridade do Arrascaeta. Todo mundo quer ver o Arrascaeta jogar. Eu tô louco para ver ele jogar. Eu quero o Arrascaeta bem, mas não forçar o nosso gringo aí, o nosso craque. Se ele não tá bem, né, e o próprio o Bielsa já falou que ele não iria jogar, vai forçar para quê? Isso é loucura, né, cara? E o Flamengo que se dane, o pessoal falando. Aqui, o Silva Rodinelli Souza. E o Flamengo que se dane, né? Quero ver se fosse jogador do time dele. Tem que jogar nada, não. Tem que jogar quando estiver bem. É exatamente isso aí, né? Genilda Borges. O Arrascaeta deveria tomar vergonha e dizer claramente que não tem condições de jogo. A culpa não é do Arrascaeta, não. Ele tá fazendo a dele. A culpa não é dele, entendeu? A culpa é de quem tá querendo forçar ele. Que não é nem a comissão do Uruguai, pelo visto, né? Isso aí é o Lugano falando, né? O Gustavão BJJ, esse Lugano parece ser mais um dos anti-flamenguistas. Quer ver? O cara... Não, na verdade ele tá só pensando nele, pensando no Uruguai. Ele não tá pensando na integridade do jogador, tá? O Scorpion Black, o Arrasca tem que se preparar. Já foi campeão no passado, tem que se preparar para Libertadores, que tem potencial de título, e esquecer a competição nesse momento. Também tem isso, tá? O Antônio Nova Era mandou aqui, quem vai aprovar a entrada do Arrascaeta é o departamento médico, ponto final. André Militão, se o Arrascaeta se arriscar para jogar e se machucar ainda mais, merece uma baita... mas a culpa não é dele, meus amigos. A culpa é de quem está nessa loucura de cogitar isso, o jogador sem estar bem. A gente tá zelando pelo nosso craque, a gente quer ver ele bem, óbvio, se estiver bem para jogar numa próxima fase, ok, mas forçar, só ideia de maluco mesmo, né, cara? Né? O Rômulo César, seleção é o Flamengo, né? Né? Eles já estão eliminados, não estão não, mas eu acho que só tem que jogar se tiver condição, tá? Se o departamento médico entender que tem condição. Olha aí, o Amâncio 77, o BAP escutando essa atrocidade, tá? O Gustavo Henry 77, vai na onda deles, viu, Arrasca? Só quem perde é você.
E a Raíza respondendo, eita, mas tá certo, Raíza. Só quem perde é ele, se for na onda dessa galera. Ele tem que jogar quando ele estiver bem, senão vai piorar a situação dele para a temporada toda. Não adianta nada. O Uruguai vai estar eliminado e ele vai estar fora das competições todas, tá? Então, a galera bem revoltada, arriscar nada. O pessoal todo dizendo que ama o Arrascaeta, mas que ele não aceite jogar forçando. Ele não vai aceitar, ele não vai fazer isso. Ele vai se preparar para estar bem. E se Deus quiser, o Uruguai passa e numa próxima fase ele pode de repente estar recuperado para jogar. Se tiver também condição, se não tiver, não joga, né? Se não tiver, não joga. A gente sabe que o Flamengo precisa reforçar ali o ataque, né? Uma opção para o Pedro, precisa contratar para meia. A gente tá vendo aí como o mercado está agitado, como tem jogadores aí que estão sendo cobiçados por Europa, Arábia. Os valores estão altos. O Flamengo vai ter que rebolar, vai ter que dar um jeito ali, o Boto vai ter que dar um jeito ali para contratar parcelado, porque não vai ter esses valores à vista tão pesados para o Flamengo contratar, mas vão surgir oportunidades de mercado. Eu, sinceramente, acho que o Flamengo vai fazer as contratações, lateral esquerdo, volante, que eles dizem que não é prioridade, mas eu tenho certeza que o Flamengo vai contratar. Zagueiro, o Flamengo deve contratar também. Isso tudo pensando até o final do ano, tá? E aí, claro, meia e atacante. Eu ainda acho que o Flamengo vai contratar um jogador de parar o aeroporto. Eu ainda acho que ainda vai ter aquela contratação com aquela chegada bombástica. Eu ainda acredito numa contratação gigante do Flamengo, tá? Acho difícil acontecer a contratação do Danilo, que prefere futebol inglês ou até mesmo o Palmeiras, mas que eu acho que está muito mais para ele para futebol inglês do que para o Palmeiras. E Flamengo tem essa questão do Botafogo, rival. Eu sinceramente acho muito difícil, e a gente já trouxe a informação que o Flamengo não fez uma nova proposta. Apesar do que saiu na mídia, o Flamengo não fez uma nova proposta. A outra situação é a do Luiz Henrique, que a gente já trouxe para vocês há 2 dias atrás, que o Flamengo já entendia que era muito difícil, era praticamente inviável contratar o Luiz Henrique, até porque os valores que o Zenit está pedindo são muito altos. O BAP entende que é possível, mas o Flamengo ficaria ali, né, no limite entre o que pode gastar e tem questão de ter que parcelar e tudo mais, é muito difícil. E o Zenit, óbvio, já está pensando para depois da Copa negociar o jogador por um valor mais alto. Então, se já é alto agora, imagina depois. Então tem a situação do Luiz Henrique, aí tem a situação do atacante, que o Flamengo está fazendo scout, e tem a situação da meia, que os torcedores querem o Almada, mas que os valores também estão altos e ele não quer voltar para a América do Sul no momento. Tá a preferência para a Europa, está aguardando ali alguma proposta da Europa após a Copa, ou vai acabar indo para a Arábia. Então são N possibilidades e o Flamengo, eu sinto que é a última opção. Tá? Então o Flamengo é a última opção desses jogadores e a gente sabe que a questão aí dessa preferência deles pela Europa, ela importa muito, né? Ela importa muito. Essa preferência ela acaba sendo importante, ainda mais logo após a Copa, que a gente vai ter ali os clubes europeus, né? Essa janela onde os clubes europeus investem mais, né? Porque é a janela para eles da virada da temporada. Eles investem muito nesse momento. Tá? É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!